misericórdia nas nossas vidas, que se faça presente em nossas vidas. Deus, que a gente realmente consiga, Deus, como uma comunidade, como um só corpo, Pai, entoar louvores a Ti, Deus, e agradar a Ti, Deus. Deus, nós Te pedimos, Pai, que toda distração, tudo aquilo que vem para que as pessoas não prestem atenção naquilo que o Senhor tem para essa noite, Pai, que seja repreendido em nome de Jesus. Que o nosso olhar, Deus, que a nossa visão esteja atenta, Deus, à Tua vontade e ao Teu querer. Que a gente não venha desperdiçar nada, Pai. Mas sim, que a gente venha entoar cânticos a Ti. Que a gente venha Te adorar de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E tem um salmo que é tradicional, que ele é muito lindo. E diz assim, Salmo 100. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e o seu amor é leal e dura para sempre. A sua fidelidade acompanha todas as gerações. E é isso que a gente veio fazer aqui, render culto a Ele. Então, em gratidão a Ele, que a gente realmente venha reconhecer que Ele é o Senhor. E que a gente venha entender que o único motivo da gente estar aqui hoje é para render culto a Ele. Falar, Pai, tenha misericórdia de mim. Deus, eu quero dar o meu melhor para Ti. Mesmo não sabendo cantar muito bem, mesmo não sabendo tocar, mesmo não sabendo nem Te adorar direito, eis-me aqui. Tá bom? E essa música que a gente vai cantar agora, ela é bem antiga mesmo. Acredito que todos os irmãos conhecem ela. E fala assim, ó, Deus está aqui. Deus está aqui em cada um de nós. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e eu podes me ouvir. Amém? Que a gente venha reconhecer que Deus, se Deus habita em cada um de nós, às vezes a gente não para perceber, né? Então que a gente venha valorizar isso, a presença dele nas nossas vidas, que a gente venha valorizar e render graças ao Senhor. Amém? Tão certo como a manhã
Jesus não dá, né? Que a gente venha entender mesmo que a alegria do Senhor é a nossa força. E o quanto a gente é dependente dEle, o quanto a gente precisa dEle para tudo na nossa vida. E essa música, acho que a gente nunca cantou ela aqui, mas os irmãos devem conhecer. E fala assim, ó: quero consagrar o meu lar a Ti e o nosso futuro para Te servir, pois eu e minha casa serviremos a Deus. Então eu quero que você cante essa música com fé. Eu e minha casa serviremos a Deus, independente do que está acontecendo na sua casa, né? Independente se tem alguém que, não sei a situação de cada um, mas eu quero que você profetize e diga: eu e minha casa, Senhor, serviremos a Ti. Amém? Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força, entendimento, quero Te dedicar o meu lar a Ti. Onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Onde o Espírito, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome,
você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim.
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Gostaria de chamar o pregador dessa noite. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu acho que vocês estão cansados de ontem. O culto de ontem cansou vocês, eu acho. Paz do Senhor, irmãos. Abra a tua Bíblia, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Quero louvar a Deus por essa grande oportunidade, essa rica oportunidade que Ele me concede de estar novamente com os irmãos, para juntos aqui nós louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Versículo de número 6 do capítulo 4, tá? Oséias 4 e 6. Eu acho que eu falei errado, né? Oséias 4 e 6. Que diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. Pode tomar o teu assento. Ontem a gente trabalhou um pouquinho diferente a forma de ministrar, ainda que eu não tenho muito estilo de pregador, meu estilo é mais ensinador mesmo, então não vai mudar muito o estilo, né? Muda um pouco, mas não tanto, tá certo? Porque é aquilo que somos, aquilo que temos. E eu costumo dizer que a gente precisa ser o que realmente é. Quando Deus diz assim a respeito de Jó, um homem íntegro, ele está dizendo que o Jó era um só. Íntegro significa dizer que ele era o mesmo sempre. Tá certo? Então ele não tinha duas caras. Tá? Então o Jó era aquele que todo mundo conhecia. Mas hoje a proposta então não seria um seminário semelhante ao de ontem, a sequência do seminário. E a proposta é falar sobre o conhecimento de Deus. E nós vemos através do texto muito bem feliz quem escolheu, né? Não sei se foi exatamente o pastor Jefferson, mas
onde fala a necessidade de conhecermos a Deus, e não só conhecermos a Deus, como preservar este conhecimento, cultivar esse conhecimento e obedecer realmente os mandamentos. Tudo isso está ali no texto. Ninguém de nós aqui conhece tanto Deus quanto o próprio Satanás. Nem a Deus e nem a respeito de Deus. Ninguém de nós aqui conhece tanto a criação e tem poder sobre a criação, sobre os elementos da natureza, porque eu e você não temos poder sobre os elementos da natureza. Nós manipulamos, mas temos que palpar os elementos. Satanás não precisa. Você vai ver, por exemplo, para o Jó, quando vem um vento e bate contra a casa onde estavam os filhos de Jó, a Bíblia diz, veio da parte de Deus, mas é porque Deus permitiu que Satanás... O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Então ele foi lá e criou uma tempestade e bateu contra aquela casa. Também fogo cai do céu. E o que é o fogo? O fogo ele tem 3 elementos. Ele tem que ter o combustível, tem que ter o oxigênio e tem que ter o calor. Então nós, sem a materialidade dos elementos, nós não conseguimos fazer fogo. Ele consegue, porque ele é imaterial, ele é espírito. Como é que ele conseguiu fazer descer fogo? Inclusive vai fazer lá no Apocalipse também, com o falso profeta, vai até poder para fazer fogo cair do céu, pela eficácia de Satanás. Também, quando ele toca em Jó. Quando ele toca em Jó, ele cria feridas em Jó. E mesmo que eu tivesse aqui a intenção, Deus o livre disso, né? Não é a realidade, é apenas uma metáfora, de tocar em alguém de vocês e fazer com que vocês ficassem doentes, eu não conseguiria. Porque eu não tenho o poder de manipular os elementos. Ele não, ele tem esse poder. Então ninguém de nós aqui já foi ou é tão próximo quanto Satanás já foi de Deus. Hoje ele não está próximo, hoje ele está muito mais distante do que nós. Mas ele já foi tão próximo que ninguém aqui está numa posição onde ele já esteve. E o Tiago vai dizer algo, né, relacionado a isso no capítulo 2, versículo 19 da sua carta, quando ele diz assim: crês tu que existe um Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Então perceba que eles, como ninguém de nós, já tiveram tanto próximo de Deus. Então não basta apenas você crer em Deus, não basta apenas você conhecer de Deus, mas o suficiente é se nós obedecermos os mandamentos de Deus. O temor, e aí nós falamos ontem, foi um dos primeiros textos que falamos ontem, Salmos 111:10, Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria aqui, o conhecimento, o princípio do conhecimento, aquele conhecimento, sofia do grego, tá? Filósofo, filo, né? Sofia, amigo da sabedoria, é o que está escrito lá em Lucas 2:52, e o menino crescia em sabedoria, em sofia, diante de Deus, em estatura e sabedoria, diante de Deus e dos homens. Jesus, depois de ele conversar ali com os doutores da lei, ele desce para Nazaré e crescia em estatura e sabedoria, em sofia, diante de Deus e dos homens. Então Jesus tanto, que ele era um homem comum que eu digo natural, tá? Ok? Ele era, e aí entra o Evangelho de João e as cartas, principalmente a primeira carta de João. Por que o João escreveu o seu Evangelho? Para combater os gnósticos, que não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne.
que era impossível Deus encarnar-se porque a matéria é má. E Deus então não poderia habitar na matéria. E então Jesus não morreu de fato, era apenas uma representação. Então não é por acaso que o João vai dizer assim, olha, e o soldado lhe feriu ao seu lado e correu água e sangue. Ele está falando isso no Evangelho. E vai fazer uma referência lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Ele vai dizer, versículo 6 a seguir, que tem 3 que dão testemunho na terra. O Espírito, a água e o sangue. E 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Testemunho de quê? Que ele vem em carne, é só você ler o capítulo 4, versículo 1. Todo Espírito, da primeira carta, que não confessa que Jesus veio em carne, é o Espírito do Anticristo. Então, quando João está relatando a lança no lado de Jesus e correndo água em sangue, é para provar a sua humanidade. Não é por acaso. É o que João também vai dizer em João 1 e versículo 14, que o verbo se fez carne, se fez homem. Então, como homem comum, como uma criança comum que foi gerada no ventre de Maria pelo Espírito Santo, nasceu de um nascimento virginal, virgem, e ali então cresceu naturalmente como menino, até chegar a ser homem, e conhecendo as coisas dos homens. Conhecendo as coisas dos homens. É claro que é bem verdade que ele não fez faculdade, Jesus não fez faculdade. Eu acredito que ele ia para a sinagoga desde criança, os pais levavam ele na sinagoga assim como levaram ele ao templo. Mas não fez faculdade, está em João 7,15, se eu não estou equivocado. Ele não participou das escolas de Gamaliel, de Ilhéu, não participou dessas escolas como o Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, ele não fez isso. Ao ponto de ele dizer, como esse sabe tanto sem nunca ter estudado. Então ele não estudou nessas grandes faculdades, mas estudou na igreja, estudou na escola dominical ou sabática, que era a questão do sábado, em Israel. Então esse conhecimento nós temos que buscar, tanto secular quanto espiritual. Conhecer a Deus. Porque quando nós falamos ontem do TDI, da Teologia do Design Inteligente, quando você começa a estudar a natureza, a vida, a complexidade da vida, do ser, você vê a grandiosidade de Deus, as maravilhas de Deus. Muitos não creem no dilúvio, mas o dilúvio ele é explicado cientificamente, muito simples. Não precisa um estudante de ensino fundamental, até a 4ª série, explica o dilúvio, muito simples, universal. Por quê que é muito simples? É só você ver o comportamento da água. Como é que a água se comporta no ambiente? Ela busca o nível. Ela busca o nível. Então, se você vai, aonde a arca desceu no monte, uma montanha das montanhas de Ararat, lá na Turquia. Que hoje a montanha mais alta vai dar ali 5.137 metros de altitude hoje. O Brasil, qual é a montanha mais alta do Brasil? É o Pico da Neblina, 3.014 metros. Ora, o Atlântico é ligado ao Mediterrâneo, que é o mar mais próximo dos grandes, o Negro, ali, o Mar Negro, que está próximo às montanhas de Ararat. Então, Deus precisaria fazer uma comporta, barreiras, em torno das montanhas de Ararat, para a água subir só lá e não vir para o Mediterrâneo e chegar no Atlântico, e chegar no Brasil. Muito simples. Então, a física mostra que é impossível ter sido um dilúvio parcial. O dilúvio, por obrigação, tem que ser universal, pelo nível da água. É só você chegar em casa e ir lá, vai um pouquinho na geografia lá, olha, bota a água e vai subindo para chegar, vem onde ela vai chegar. 5.000 é acima de 3.000.
Então, para ela encobrir uma montanha de 5.000, ela tem que encobrir uma montanha de 3.000. É fato, é real, não tem como ser diferente. Então, o que eu quero estimular essa noite, e eu acredito que já preguei essa mensagem aqui, mas quero fazer, pelo menos falar parte dela, é trazer para nós o estímulo de conhecer o Deus da Bíblia. Porque às vezes as pessoas procuram Deus em tantos lugares, em tantos locais, e o Deus da Bíblia, a maior revelação está aqui nas Escrituras. E como eu falei ontem, as Escrituras não é a totalidade da revelação de Deus. É o suficiente que nós precisamos para sermos salvos e adorá-lo, e glorificá-lo, e bendizê-lo. É o suficiente. Ela é só uma fotografia. É como eu bater uma fotografia tua e você olhar para ela. É uma coisa superficial. É como eu olhar para você e você, em toda a sua essência, não é o que eu estou vendo. Tá certo? Porque você é muito mais complexo internamente, na tua estrutura óssea, né, muscular, celular, enfim. Sem contar o ente, a alma, o espírito, a mente, o coração. Então é muito mais complexo do que o que eu estou vendo aí. Assim é Deus. Aqui é só uma fotografia do que nós já é o suficiente para exercitar a nossa fé e glorificá-lo. Andar com Ele. Não é fácil. Mas quando a gente conhece, é o que o escritor o João, na sua primeira carta, vai falar lá no capítulo 2 e versículo 3 da sua primeira carta. Ele vai dizer: Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Ele está falando para crentes. Está falando para os pais, está falando para os jovens, está falando para as crianças. Uma família cristã que conhece a Deus, não uma criança de colo. Ele está dizendo, filhinhos que conhecem ciência. Uma criança de colo não tem ciência. Tem intelecto já o suficiente da razão, que é um erro também dizer que a fé não é racional. A fé, ela é racional. É impossível você ter fé sem razão. Um animal não tem fé. Por quê? Porque ele é irracional. O Paulo vai dizer lá em Romanos 12, dizendo assim, olha, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos a Deus, que é o vosso culto racional. A fé ela vem até a nós porque ou você lê, ou você ouve, né? Seja através de braille, seja através dos olhos ou através dos ouvidos, enfim, vem a informação, vai lá no coração do homem, que é a sede das emoções, que está entre a alma e o espírito, lá nasce um desejo, aí vem no cérebro, na razão, e a razão vai dizer se você aceita ou não aceita. E por isso que é pecado a embriaguez. Embriaguez é pecado, é condenável, porque ela derruba o filtro. A pessoa ela não fica racional. Por isso que às vezes você olha a pessoa e diz assim, olha, bebeu e agora fez o que ela queria. É verdade. Só que antes ela filtrava. Vinha o desejo, a sua razão dizia, não posso fazer, é vergonhoso. Agora vem o desejo e passa direto. E ela faz, não tem mais o filtro. Porque a embriaguez, o álcool, é uma substância que não passa pelo sistema digestivo, ele vai direto no cérebro. Então, por isso que é pecado. Porque leva o homem a praticar coisas ruins, que não deve. Então, nós precisamos, como lá João disse, pais, eu vos escrevo. E aí, a escrita hoje para nós é a maior revelação de Deus. Para nós hoje. Não é a única, mas é a maior, a mais profunda. Deus se revelou de várias maneiras, desde o Éden.
Quando ele criou Adão, a Bíblia não está dizendo, mas certamente, eu acredito, que Deus já criou Adão com essa concepção. Deus não precisou. Na própria formação do Adão, o Adão já entendia quem tinha feito. Ele já sabia quem tinha feito. Então Deus não precisou relatar para ele. Talvez, na pior hipótese, Deus relatou para ele, né, processo até o 5º dia. Na pior hipótese, que também não acredito, já criou ele com a concepção. Porque está lá, tarde e manhã o 1º dia, tarde e manhã o 2º dia. Quem criou o tempo? Foi Deus. O Adão nem tinha noção de tempo no 6º dia. Antes, ele foi criado no 6º dia, nem... É Deus que vai determinar, Deus que vai dizer, olha, foi assim. Não é o sol, não é a lua que determina o dia, eles reinam sobre. Mas antes, eles foram criados no 4º dia. Antes deles serem criados, já havia tarde, manhã, 1º dia, tarde, manhã, 2º dia, tarde, manhã, 3º dia. Agora, nós como pais, o João está estimulando, olha, vocês precisam conhecer a Deus. Ele já está dizendo, vocês conhecem a Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis. Então Deus se revelou através da criação. Está lá em Romanos 1:20, é indesculpável. Então o Adão vai olhar e ver aquela maravilha. Deus já está dizendo, fui eu que criei, né? Na sua mente. Tá, você está falando. Mas aí Deus também se revela através da palavra oral. Lembra que nós falamos ontem, mais de 2000 anos sem escrita. Foi Moisés que escreveu o Gênesis. Mais de 2000 anos, a mensagem era transmitida verbalmente apenas. Que não era nada difícil. Adão foi contemporâneo de Matusalém, que foi contemporâneo de Noé. Ou de Sem, vamos diminuir ainda. Adão, Matusalém, Sem, que foi contemporâneo de Abraão, que foi contemporâneo de José. Em 5 gerações você sai do Éden e vai no Egito. Então era transmitido um conhecimento vivido, uma experiência vivida. O Adão chegou para o Matusalém e contou tudo o que aconteceu. O Matusalém transfere para o Noé, que aí o Noé já passa para o Sem, que passa o dilúvio, chega em Abraão. Existe uma teoria que eu acredito, é uma teoria. Teoria não é uma comprovação da verdade, é apenas uma teoria. Pode ser que sim, pode ser que não. Que o Sem era o Melquisedeque. Até porque ele morreu 35 anos depois de Abraão. Então, se ele era contemporâneo 35 anos com Abraão, a Bíblia não relata que era e nem que conviveram, é apenas analogia. Então, em 35 anos, se eles se encontraram, teve muito tempo para conversar. E contar muitas histórias. E o Abraão com José, que já estava lá no Egito daí. Né? Daqui um pouquinho mais, foi para o Egito. Então, esse conhecimento era transmitido. E na época, né, os mais antiguinhos aqui, como eu, uns mais, outros mais próximos aí, tenho apenas 50, mas sou do tempo em que eu me criei na roça, ao lado do fogão a lenha, sem luz elétrica em casa, lamparina, tempo da gamela, da esteira de palha, né? Onde a gente se assentava ao lado do fogão para o pai contar histórias para nós. Fogão a lenha se aquecendo ali, e o pai contando as histórias dos antepassados, muitas histórias. Assim se fazia. Não tinha o fogão a lenha, mas tinha lá a fogueira, né? Ou era o fogão a lenha, mas de repente diferente, assim, né? De barro apenas. Mas era assim que se passava o conhecimento. Então Deus se revela através da palavra oral. Aí começa em Moisés através da palavra escrita, que é a lei que ele está exigindo do povo de Israel. Eu revelei para vocês, eu ensinei vocês, e por que vocês se afastaram? E depois a maior e mais profunda revelação de todas de Deus é a palavra viva. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas hoje ele não está aqui em carne. Ele está em espírito aqui, não em carne. Só que a palavra escrita continuou até o Apocalipse. Então hoje, a maior revelação para o contato que você tem é através do conhecimento, através das Escrituras.
Nós ainda temos as escrituras. Agora imagina o Noé. O Noé tinha exemplos, mas não, porque quanto mais tempo nós vamos passando, mais experiências nós temos de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus e transmitiram para nós. Então nós temos muitos testemunhos. O Noé tinha alguns testemunhos? Tinha, mas sobre o dilúvio nenhum. Nunca tinha dado dilúvio. Alguém até disse que nunca tinha chovido. Não, tinha chovido sim. Tá? É um equívoco. É que as pessoas confundem o capítulo 1 com o capítulo 2 do Gênesis. Se você ler o capítulo 2 do Gênesis, versículo 5, tu vai ver que Deus ainda não tinha criado as ervas, as plantas, porque ainda não tinha feito chovido. Ou não tinha feito chover. Não tinha chovido ainda. Mas quando é que ele cria as plantas? No terceiro dia. Então é lógico, se ele criou no terceiro dia, ele já tinha feito chover. Para depois, então, criar. É que ali a cronologia, você tem que tomar muito cuidado, senão você se perde na cronologia do capítulo 1 e capítulo 2. Chovia, mas nunca tinha dado dilúvio. Agora, raciocina comigo. Você chega em casa um dia, reúne a família e diz assim, ó, esposa, filhos, noras, papai do céu falou comigo. O que o papai do céu falou contigo, Senhor? Que vai vir um dilúvio. Um dilúvio? E nós temos que fazer uma arca. Se tu chegasse em casa hoje, reunisse a família e falasse um negócio desse, a família acreditaria? Qual a credibilidade? Talvez um pouco menos, não precisava nem isso, né? Chegar como Abraão e dizer assim, olha, Deus falou comigo, nós temos que sair daqui e temos que ir para uma terra. Que terra? Ele disse que vai mostrar. Mas nem sabe para onde vai, não sei. Vamos andando aí. O que fez a esposa de Noé, os 3 filhos e as 3 noras? Acreditarem. Porque a Bíblia diz em Gênesis 6:9 que Noé andava com Deus. Noé conhecia Deus. A família de Noé sabia que Noé tinha um relacionamento com Deus. Se Noé está dizendo que vai ter um dilúvio, é porque vai ter um dilúvio. Credibilidade. Por quê? Relacionamento, conhecimento, fidelidade. E aí, então, Noé transmite e eles trabalham aproximadamente 120 anos em favor de um projeto dado ao pai. Isso é conhecer Deus. Parece simples, mas nós estamos falando de um dilúvio. Nós estamos falando de 100 anos de trabalho. Não é pouca coisa. É muito simples a gente falar. Mas Deus faz uma promessa para nós, passa 2 anos, não acontece. Passa 5 anos, não acontece. Passa 10 anos, não acontece. Já desacredita. Já desacredita. Eu não acredito que Deus falou, pelo menos a Bíblia não está lá. Se você ler o Lucas capítulo 1, você vai ver quando o Zacarias vai oferecer ao Senhor um incenso, e um anjo aparece do lado do altar e diz assim, Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Zacarias vai dizer assim, mentira. Estou parafraseando, ele não usa essas palavras, ele vai dizer mentira. Como mentira? Deus ouviu. Não. A minha esposa vai ter filho? Nós já somos avançada idade. Significa dizer que eles vinham orando há muito tempo. E o tempo passou. E agora já estão velhos. E Deus se esqueceu da oração de Zacarias e Isabel. Não, Deus não tinha esquecido. Era o tempo certo. Mas a minha esposa já, né, velha, eu também velho. Não, Zacarias, você vai colocar o nome ainda de João. E porque tu não cresce, vai ficar mudo até o menino nascer. Então as orações, elas não são esquecidas e não são em vãos. Se ela vai ser respondida, aí depende dele. Quando? Depende dele. Se não quiser, é a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. É você conhecer as Escrituras para fazer a oração correta. Tem oração que nunca vai ser respondida, nunca, porque a oração já está errada. Uma delas é porque está fora da vontade de Deus,
e a outra porque está errada. Então, eu orar para Deus matar a minha esposa, não vai acontecer. É mais fácil ele me matar. A oração está errada, está fora da vontade de Deus. É dentro do seu tempo e não do nosso tempo. Então, o Deus da Bíblia, vamos lá para Êxodo 14, quando Moisés chega diante do mar. E agora, existem duas teorias, né? Que vocês olhando aqui para o meu braço, imagine que a parte de cá é o Mediterrâneo. E o meu braço aqui, ó, é o Mar Vermelho. Então, esse braço do Mar Vermelho aqui, porque são dois golfos, esse braço maior é o Golfo de Suez e o menor é o Golfo de Aqaba. Então, não se sabe exatamente qual dos braços que abriu. A tradição diz que é o Golfo de Suez, mas alguns estudos dizem que foi o Golfo de Aqaba. Para nós, pouco importa. O que importa é que ele abriu. Então, o povo está aqui no Egito. Se foi aqui, era deserto. Deserto de um lado, deserto do outro e Faraó atrás. Se foi aqui, existe uma praia chamada Nueva. E aí tem um caminhozinho que tem montanha de um lado, montanha de outro, uma praia para aproximadamente 2 milhões de pessoas. E aí, então, se foi aqui no Golfo de Aqaba, era montanha de um lado, montanha do outro e Faraó atrás, não tinha para onde correr. E o mar na frente. A parte ocidental, é só você olhar na geografia. Aqui, se você vai olhar lá para o mapa, é justamente assim. Então, a parte ocidental está para cá, a parte oriental está para cá. E a Bíblia diz que, quando Moisés ora, vem um vento oriental. Eles estão do ocidente indo para o oriente. O vento vem do oriente para o ocidente. Logo, é um vento contrário. Ainda que fosse a favor, qual é a velocidade do vento para abrir o mar? O Katrina que passa aqui, ele chega ali nos Estados Unidos, no litoral estadunidense, aproximadamente aí 300 km por hora. Eles acreditam a isso, essa velocidade. Por quê? Levanta uma coluna de 9 metros de altura de água. Significa dizer, aproximadamente, que se o Mar Vermelho, onde ele tivesse 9 metros de altura de água, precisava de um vento, ou precisa de um vento de, no mínimo, 300 km por hora. E a Bíblia diz que esse vento oriental, ao contrário, soprando a 300 km por hora, abriu o mar. E aí o povo contrário ao vento, vindo nessa velocidade, caminha contra o vento, e o mar continua aberto. Se o vento para, a água volta. Tem várias teorias. Deus pode ter congelado a água? Pode. E eles passaram. Não está relatado. Teoria. Deus pode abrir o vento também? Pode. E eles passaram. Eu gosto mesmo. É de crer que eles passaram no meio do vento. E o vento soprando. E não causou mal nenhum. É o que o profeta Naum falou lá no capítulo 1, versículo 3, que o Senhor tem as nuvens como o pó dos seus pés e o seu caminho na tempestade. E sabe aquela oração que a gente faz assim, Senhor, igual a de Noé 6 e 9, eu quero andar contigo. Aí Deus diz assim, então vem. Só quem está no meio da tempestade está apavorado. Tá, mas você não falou que ia andar comigo? Senhor, manda-me que eu vá até ti. Vem, Pedro. E ele vai, mas daqui um pouco. Algumas orações que eu não faço mais. Senhor, eu quero ter uma vida de milagres. Não faço mais. Para ter milagre tem que ter problemas, dificuldades, obstáculos. Senhor, dá-me paciência. Também não oro mais. Você aprendeu a orar. Por quê? Porque a Bíblia ensina, está lá o Romanos 5. A tribulação produz a paciência.
A paciência, a experiência, a esperança, e essa não traz confusão pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dá-me paciência, Senhor, com esta mulher, com este homem, com este filho. Vai vir tribulação. Porque é o agente que produz a paciência é a tribulação. Então, Senhor, dá-me paciência. Tá bom, filho, eu vou te dar, pega. Pega aí, está orando errado, culpa tua, a Bíblia está ensinando, está ali. Por que ora errado? Se eu já mostrei como é que tem que ser. É falta de leitura, por isso que o crente tem que ler Bíblia. Cristão que não gosta de ler a Bíblia, não quer conhecimento de Deus. E não quer ter uma vida mais frutífera espiritual. Relacionamento com Deus. Alguém pode dizer assim, né? Não, mas eu não acredito lá que tinha essa história aí do vento é invenção tua. Tá, então vamos para capítulo 3 de Daniel. O vento é um elemento da natureza. Então vamos para o fogo. Se o vento não te convence, vamos ver se te convencemos pelo fogo, então. Tinha 3 homens lá que não se dobravam diante da estátua do rei. Então aquece 7 vezes mais. Ora, para que servia a fornalha? Para matar pessoas. Qual é a temperatura para matar uma pessoa? Se você aquecer um elemento metálico, 53 graus, você ainda segura aqui. Acima disso já tem dificuldade. 60 graus você não vai segurar. Então vamos ser bonzinhos, 50 graus que você ainda segura. Só que foi aquecido 7 vezes mais. 7 vezes 50, 350. É matemática simples, básica. Multiplicação, 350 graus. 350 graus mata alguém? Mata. Mas jogaram lá e a Bíblia diz que só queimou as amarras. Nem o cabelo não queimou. 350 graus e nem queimou o cabelo. É o Deus da Bíblia. É o Deus que você serve, é o Deus que você adora, que você propaga, que você crê. Então é só ler e fazer a matemática. Temos que usar o conhecimento secular para ver as maravilhas de Deus. Capítulo 10 de Josué. Capítulo 9 de Josué, Josué comete um equívoco. Ele faz uma aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor, não orou ao Senhor para fazer aliança. E Deus tinha dito, não faça aliança. Mas quando uma aliança é feita sem maldade, Deus ainda vela por ela. Palavra dada, palavra cumprida. Ele não foi maldoso. Pelo contrário. Ele teve compaixão daquelas pessoas sofridas, ali ou aparentemente sofridas, distantes. E Deus velou tanto por aquela aliança que puniu Saul futuramente, porque tinha matado os gibeonitas. Por causa da aliança de Josué. Só que por causa da aliança de Josué, o povo de Canaã soube da aliança dos gibeonitas e saiu para a guerra contra os gibeonitas. E o Josué, por aliança, agora sai em favor dos gibeonitas contra o povo. E a guerra começa a se intensificar. E começa a se estender, e já está quase anoitecendo. E o Josué fica apavorado. Por quê? Porque eles não conheciam bem a geografia, não conheciam bem as armadilhas ali da terra. Você quer entender isso? É só você ler a guerra ali da década de 60 dos Estados Unidos contra o Vietnã. Por que perderam? Não é que os Estados Unidos era mais fraco que o Vietnã, era só ir lá e jogar uma bombinha igual fizeram lá na década de 40, pronto, destruía todo mundo. O que é o Vietnã? Mas aí foram da guerra de igual para igual, apanharam. Por quê? As armadilhas, os túneis e aquele negócio todo. E o Josué é preocupado e ele ora a Deus. Pare sol, pare lua. Aí os céticos dizem assim, a Bíblia está errada. Porque a lua e o sol não giram, quem gira é a terra. Equívoco. Errado. A nossa galáxia, ela gira
a mais de 884 mil quilômetros por hora. A galáxia inteira está em movimento. Se todo o sistema está em movimento, o Sol está em movimento, a Lua está em movimento, as estrelas estão em movimento, os astros, tudo que tu imaginar, os cometas, os planetas, a Terra, tudo está em movimento. Então, quando para, não para o Sol, não para a Lua, não para a Terra, para o sistema. Deus foi lá e puxou o freio de mão, ó. Parou tudo. Ou Deus não tem poder para parar tudo? Foi Ele que criou. Ele vai dizer para o Jó, lá no capítulo 38 de Jó, Jó, onde estavas tu? Primeiro ele pergunta para o Jó, né? Ô Jó, está reclamando muito, então faz o seguinte, fica em pé, cinja-te como homem, e eu vou perguntar e tu me responde. Se é que tu sabes, aonde estavas tu quando eu lancei os alicerces da terra? O que a sustenta no ar? Tchemantui manás, tchemantuíba. Shabalaba shai de cantuíba. Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória do Pai, expressa a imagem da sua pessoa, e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O que sustenta? É Deus que sustenta. Então Ele não tem poder para segurar? Claro que tem, Ele para tudo. Isaías 38. Está doente. Vai morrer o Ezequias. Qual era o pecado do Ezequias? Nenhum. Só não tinha filho. Ia morrer e ia acabar a descendência de Davi. Então, gerou o Manassés, depois de 3 anos, né, da promessa, levou 3 anos ainda para gerar o Manassés. E aí, com 12 anos que tinha o Manassés, 15 anos da promessa, morre. Os 15 anos de vida do Ezequias acabam. Mas está lá o Ezequias. E 1 Reis 18, não Ezequias 38, né? Em Reis vai dizer assim, o Senhor vai te dar um sinal. O que tu queres? Que a sombra do sol vá para frente ou retorne no relógio de Acás? Ora, que dá a entender, um dia tem 23 horas, 56 minutos, 9 centésimos e 1 grau. Quando a inclinação da Terra é 1 grau, equivale 4 minutos. Por isso arredondo para 24 horas. E dá 1440 minutos. Então, já dava para entender que a Terra era redonda. Então, o dia todo, 360 graus, logo dá 1440 minutos. Só que o Sol, ele só anda 180 graus. Porque o outro 180 está do outro lado. A Terra está girando, nós não vemos. Né? Alguém está vendo, mas nós não estamos vendo. Então, se você dividir o 720, que é a metade do tempo, pelo 180 grau, dá 4 minutos por grau. A cada grau, 4 minutos. E aí Deus está dizendo assim, você quer que ande 10 graus, 40 minutos, ou quer que retorne 10 graus, 40 minutos? É como se Deus dissesse assim para você, olha para o teu relógio, ei. Se for analógico, o ponteiro vai rodar para trás. Se for digital, os números vão retroceder. O que você quer? Que vá para frente ou que retorne? Não, ir para frente é moleza, né? Eu quero que volte. Tá bom. Deus foi lá, puxou o freio de mão e deu uma ré. 40 minutos. Está lá, só você ler o texto. Retrocedeu. Todo o sistema, Deus não mexeu numa coisa, Deus mexeu em todo o sistema. Para quê? Para responder a oração do Ezequias. É o Deus da Bíblia. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem é Isaías? Ou Isaías falando para o povo de Israel, né? Que estendeu os céus. Mediu ele a palmos.
mediu o céu a palmos. O telescópio de Hubble bateu foto do universo e chegou à conclusão que em raio de 15 bilhões de anos-luz, um diâmetro de 30 bilhões de anos-luz, os cientistas acreditam que são 93 bilhões de anos-luz no universo. O que é um ano-luz? É você viajar na velocidade da luz de 300 km por segundo. Ou 300 mil km por segundo. Sai dali, até ali. E levar 30 bilhões de anos. E Deus só mede a palmos. E o mesmo versículo 12 do capítulo 40, diz que ele pesou toda a terra e os seus outeiros em balança, e tem a medida das águas na concha da sua mão. Está lá. As águas do universo. Se você ler Gênesis 1 e 7, está dizendo que Deus fez separação entre águas e colocou água debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. O Salmo 148:4, a Bíblia diz: louvem os céus ao Senhor e os oceanos celestes louvem ao Senhor. Aí o telescópio de Hubble batendo foto, chega lá a 12 bilhões de luz, encontra um quasar de água, que existe 140 trilhões de vezes mais água em forma de vapor do que os nossos oceanos. Tá lá, busca no site do Terra lá, um quasar de água, 140 trilhões. Tá lá, busca lá. Você vai encontrar, tá lá, a foto, a notícia. E tudo isso na concha da sua mão. Aí no versículo 25 ainda do Isaías 40, o Senhor está perguntando assim: a quem me assemelharei para que eu seja semelhante? Olhe para o alto, quem criou todas essas coisas? Quem criou todas as estrelas, deu nome a todas elas, e faz com que cada uma saia na sua presença. Nenhuma e nem outra faltará. E aí, pelas fotos do Hubble, eles entendem ou subentendem que tem mais estrelas no universo do que grãos de areia na praia. Então aí tu terminando o culto, vai ali na Brava, ou na Cabeçudas, onde tu quiser ali. Ou se quiser ir na Dubai brasileira, né, vai lá em Balneário, um pouquinho mais longe. Pega um punhado de areia, leva para casa, bota em cima da mesa e começa a contar os grãos ali e dar nome a esses grãos. Quando você já tiver cantado alguns milhares de grãos lá, tente lembrar dos primeiros grãos que você deu o nome, quais eram o nome deles. Mas o Senhor está dizendo no versículo 26 de Isaías 40, dei nome a todas as estrelas e nenhuma fica desapercebida. Eu sei tudo o que acontece com elas. Aí o versículo 27, Deus pergunta para Israel: por que, Israel, que tu dizes que a tua causa está esquecida diante de mim? Se Deus não esquece dessa dimensão de estrelas, vai esquecer de você? O que é 8 bilhões de pessoas para Deus? O que são 8 bilhões? São nada. Aí nós dizemos assim: não, Deus esqueceu de mim, meu Deus, minha causa está esquecida diante de Deus. Aonde tu estás, Deus? Por que não me ouves? Irmãos, Jesus disse assim, ó, João 14:23, aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos. Guarda, ó, é o oposto do que o povo de Israel fez aqui em Oséias 4:6. Abandonaram os mandamentos do Senhor. Aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Deus não está perto de você. Deus está em você. E aí como é que Deus vai se esquecer de ti se Ele está em você? O Paulo vai usar uma metáfora de Coríntios 12, a igreja como o corpo de Cristo e os seus membros. Cristo é a cabeça e nós somos os membros, e a igreja num todo é o corpo. Eu gosto de exemplos práticos. Não sei se você já percebeu, mas eu gosto de fazer matemática simples, exemplo prático. Como é que funciona isso? Chega em casa, pega um martelinho, bota o teu dedinho em cima da mesa e dá uma martelada nele. Dá uma martelada. Se você não quiser dar muito forte, dá fraquinho. Mas se você quer dar bem forte, pode dar, eu deixo.
Qual parte do teu corpo que vai identificar que o teu dedo está doendo? Cabeça. Se Cristo é a cabeça da igreja, e você é um membro dele, se você está sentindo dor, ele não sabe. Então Jesus não sabe o que está acontecendo contigo. Está desapercebido. Só se você é um membro que está amputado e está lá, já está putrificado lá. Putrificado, né? Não. Você faz parte dele. Isaías 49, 15 e 16. Pode uma mãe esquecer do filho do ventre que ainda mama? Pode. Se todavia ela se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O teu nome está gravado aqui, ó. Sabe o laptop? Sabe o celular? Já está lá, Deus já faz assim, ó. Ou vou fazer uma busca aqui, né? Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Está lá. É conhecer o Deus da Bíblia. É confiar no Deus da Bíblia. Não é só no Antigo Testamento. O Novo Testamento, Jesus também mostra isso. Capítulo 14 de Mateus, ele chega para os discípulos e diz assim: passai para outra banda. E foi para o monte orar. De madrugada, a quarta vigília da noite. Por que a quarta? Porque dividiam a noite em 4 partes, de 3 horas. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã. Na quarta vigília da noite, então, era das 3 às 6 da manhã. Eles estavam do lado de lá do Mar da Galileia, lá na região de Gadara. 13.700 metros. Quase 14 quilômetros no remo. Na vela. E daqui a um pouco uma tempestade. Eles já tinham aí andado 9 horas. 9 horas eles já estavam no mar. E daqui a pouco uma tempestade, entre a 10ª e a 11ª hora. Ou entre a 9ª e a 11ª. O que eles passam ali? Jesus nos abandonou. Vamos perecer. Mas eles não estavam debaixo de uma ordem. Passai para o outro lado. Não pode confundir fé com vontade. Ah, não, eu vou fazer porque eu tenho fé. Eu vou lá comprar um carro novo porque eu tenho fé. Desempregado. Tenho fé que Deus vai dar condição. Não vai comprar. Não vai, porque vai ficar devendo. Vai passar vergonha. Agora, se Deus disser, vai lá e compra, aí pode ir. Vai lá e sacrifica o teu filho para mim, Abraão. Pode ir. Ah, mas é um absurdo. Se Deus está mandando, pode fazer. Você está debaixo da ordem dele. Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos peixe nenhuma. Tudo bem, para que lado vocês pescam? Ah, do lado esquerdo do barco, porque é o lado natural. Não, agora eu quero que vocês joguem a rede do lado direito. Mas, Senhor, do lado direito do barco, não, é ali que eu estou mandando. Então, debaixo da tua ordem, Senhor, nós vamos lançar a rede. Se Deus mandou, pode fazer. Faz que dá certo. E quando estavam para perecer, aí lá vem o Senhor andando sobre as águas. Ele não desampara, irmãos. Ele não desampara. Eu encerro o capítulo 9 de Atos. O Saulo, está indo perseguir a igreja a caminho de Damasco. E Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, a quem tu persegues? Ah, uma meia dúzia de crentes aí, Senhor. Os fanáticos aí. Não, a mim. Lembra que eu falei ainda há pouco? A mim tu persegues. Estás perseguindo o meu corpo, os meus membros. Não está perseguindo eles, estás perseguindo a mim. Senhor, Então é o seguinte, o que eu faço? Estou parafraseando, tá, irmãos? Entra aí na cidade e aguarda a segunda ordem. 3 dias depois, o Senhor vai lá na casa do Ananias. Ananias, acorda. Foi, Senhor? Aqui é o seguinte, Ananias. Aqui na cidade tem uma rua chamada direita, um homem chamado Judas. E ali na casa dele tem um homem chamado Saulo.
há 3 dias que ele está cego, que ele está orando, está jejuando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias vinha sobre ele, punha as mãos, orava e ele voltava a enxergar. Mas o Saulo, Senhor, estou te mandando, vai lá. Tá bom, vai lá. Orou, Saulo voltou a enxergar. Qual é a lição? Ele sabe o nome, teu nome. Quem que falou que o Saulo estava na casa do Judas? Quem falou para ele? Quem falou para ele que já fazia 3 dias? Que ele estava cego, que ele estava orando. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe o que você faz. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe tudo. Jeremias 23, 23 e 24. Porventura somente sou Deus de perto e não Deus de longe. Alguém esconder-se-ia em esconderijo em que eu não pudesse ver? Pois a minha presença enche os céus e a terra. Impossível. Ele sabe tudo. E aí eu encerro então com 1 de Pedro 5, 6. Que diz assim: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. E o 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o 8, vigiai e orai, porque o vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o 9, resisti ele, pois firme na fé, sabendo que em todo o mundo os cristãos padecem das mesmas aflições que vós. Então não é uma coisa alheia, absurda, única tua, exclusiva tua, não. Só eu, ninguém sabe o que eu estou passando. A minha luta é maior do que de todos. Não, a Bíblia não diz assim. Você não é o único. Você não é a única. Os cristãos padecem das mesmas aflições que vós. Então, amados, em resumo, em síntese, conhecer o Deus da Bíblia. De fato, saber o que diz Paulo em Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós ele opera. Não dá vontade de parar de falar da Bíblia, né, irmãos? Vou encerrar com João. Com João e Ana, né? Senhor, é mentira. Você estava pedindo um filho ou Zacarias? Estava pedindo. Mas já não tem mais condições. Não. Eu vou te dar um filho, mas não é qualquer filho. Eu vou te dar o Joãozinho Batista, ao qual Jesus vai dizer assim: o maior homem nascido de mulher. A Ana estava pedindo um filho, o Senhor deu 5. Além daquilo que pedimos ou pensamos. E o Samuelzinho, que além de Cristo e Moisés, o único que teve 3 ministérios: profeta, juiz e sacerdote. Você está pedindo algo para o Senhor? Creia que Ele é poderoso para dar muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas se Ele não der, é porque não era a vontade dEle. Sabe aquela historinha que alguém diz assim: estão barrando o meu ministério. Estão barrando, me barraram. A mim ninguém barra. Nunca ninguém barrou e nem vai barrar. Seja o que for, todos os projetos que Deus tem na minha vida, se não se cumpriram, ainda vão se cumprir. Que Deus é esse? Só tem uma forma de não se cumprir: é se eu abandonar os seus mandamentos. Senão, Ele nunca vai se esquecer de mim. Obrigado, pastor Jefferson. Obrigado, pastor Hamilton. Deus abençoe. Obrigado, igreja.